Acho que a melhor forma de começar aqui a falar neste canal seria um vídeo sobre produtividade, não é? E nada melhor do que falar sobre um vídeo de produtividade aonde? No Portugal. E nós não somos muito bem vistos no que toca à produtividade na Europa. Somos dos países que, segundo alguns dados, menos produz dentro da União Europeia. E hoje neste vídeo eu queria falar com vocês, debater com vocês, queria que também participassem nos comentários depois, mais tarde, sobre o que é que acham do nosso país. É ou não é um país produtivo e quais são as razões ou possíveis soluções para essas questões. Portanto, já sabem, cá em baixo nos comentários podem debater isso connosco, mas eu vou apresentar aqui alguns dados e alguns pontos que podem ajudar-nos nesta discussão. Portanto, hoje neste vídeo vai ser basicamente isso e conto com vocês. Vamos começar aqui já por definir qual é que é o problema, mas primeiro de tudo, o que é a produtividade? O que é que nós falamos, o que é que nós queremos dizer quando falamos na produtividade do país, dos trabalhadores do nosso país, por exemplo? Quando falamos em produtividade, estamos a referir-nos à quantidade de bens e serviços produzidos por um trabalhador ou uma empresa, não é? Num determinado espaço de tempo. Por isso, quanto mais rápido nós produzimos e entregamos coisas ao mercado e conseguimos vender produtos, não é? Mais rapidamente a nossa economia evolui, tal como depois também as nossas condições de vida acabam também por melhorar com esse processo. No entanto, algumas pessoas acreditam, consoante alguns dados também, que nós em Portugal somos dos países menos produtivos da União Europeia. Como por exemplo, de acordo com dados da OCDE, em 2018 o PIB por capita em Portugal foi de apenas 75%. Estou a falar em 2018, okay? Estamos em 2023, mas foi um dos dados que eu encontrei. Isso significa que em média cada português produz menos do que a média dos outros países da União Europeia. Portanto, existem também mais uma série de estatísticas que apoiam e sustentam esta tese, esta teoria. Por exemplo, o Eurostat em 2019, a taxa de desemprego em Portugal foi de 7,9, enquanto a média da União Europeia foi de 6,3. Em média nós temos mais desemprego, ou temos mais pessoas desempregadas, o que também vai afetar no desempenho ou nas estatísticas do nosso país, enquanto um país produtivo ou não, né? E um dado também de 2018 do INE diz que nós trabalhamos em Portugal uma média de 35,5 horas por semana, enquanto a média da União Europeia é de 37,1. Significa que nós trabalhamos menos horas do que a maior parte do pessoal na União Europeia, mas será que a quantidade de horas implica mais ou menos produtividade? Será que nós, por trabalharmos mais horas, vamos entregar mais? Em teoria sim, mas na prática será que é bem assim? Eu peço-vos para deixar nos comentários a vossa opinião sobre este tópico, para depois nós debatermos mais tarde. Agora vamos aqui analisar as possíveis causas para portugueses não serem tão produtivos ou quanto deveriam, ou comparativamente com a União Europeia, ou o que seja. Uma delas, ou possível, questão que pode estar aqui em causa é a falta de investimento tecnológico em Portugal. Mas atenção, existe e temos cada vez mais infraestruturas capazes de melhorar a tecnologia e isso levar a uma melhor produtividade, mas consoante aquilo que eu encontrei, e dados da União Europeia mais uma vez, dados de 2018, Portugal teve os menores níveis de investimento em investigação e desenvolvimento dentro dos países da União Europeia, com apenas 1,2% do PIB investido. Ou seja, nós investimos muito pouco para aquilo que estamos a tentar produzir ou estamos a tentar acompanhar em relação aos outros países da Europa ou do mundo. Pode levar a que as empresas portuguesas acabem por ter menos recursos ou novas ideias tecnológicas e isso pode afetar realmente a produtividade. O não investimento em softwares, por exemplo, que possam melhorar a produtividade das empresas e dos trabalhadores dessas empresas, faz com que realmente leve-se muito mais tempo a fazer determinados trabalhos do que se tivéssemos o investimento ideal para produzir essas coisas em muito menos tempo. Um exemplo muito prático, por acaso falei no outro dia no Discord. Há empresas que acabam por deixar de utilizar certos softwares porque são demasiado caros e depois fazem com que as pessoas trabalhem ou terminem determinados trabalhos à mão porque não querem pagar esses softwares. Ou seja, é um grande problema porque as empresas não querem pagar para completar trabalhos mais depressa, o que levaria aqui isto, o que faz com que nós consigamos muito mais rápido. Imaginem, se pagarem a software, podem fazer muito mais
e entregar muito mais do que se não o pagarem, porque enquanto demoram 2 horas a fazer um trabalho, com o software poderiam demorar uma, mas isso depois cada empresa é cada empresa, mas é mais ou menos um exemplo daquilo que este tópico pode querer dizer. Outra questão é que os salários em Portugal continuam a ser dos mais baixos na União Europeia. Um dado de 2018 mostra que os salários em Portugal foram dos mais baixos da União Europeia, com apenas 55% da média dos outros países. Juntando a isto questões como habitação, inflação, etc., é um bocado complicado as pessoas também terem motivação para continuar a produzir ao mesmo nível que outros países da Europa que pagam muito mais. Uma das coisas que eu vi, que li bastante, foi que muitas pessoas acham que a mão de obra em Portugal não é muito qualificada, mas atenção, quando pesquisei isto, encontrei alguns destes motivos. São um bocado contrassensos com outros que eu encontrei, no facto de nós termos uma das gerações mais bem qualificadas. No entanto, a mão de obra que nós temos em Portugal a trabalhar, muitas das vezes não é qualificada o suficiente, porque nós perdemos muitos desses estudantes e trabalhadores qualificados para outros países da Europa e até fora da Europa. Portanto, um aumento na qualificação de pessoas em Portugal, maior investimento na formação, pode ser um recurso para termos mais um aumento de produtividade, bem que eu não acho que este seja o principal motivo ou solução para a falta de produtividade em Portugal. Mas um dos pontos também dentro do mesmo contexto é o facto de haver mais formações dadas pelas empresas aos seus colaboradores. Essas formações estão previstas na lei, mas muitas das empresas acabam por não as usar ou não as fazer. No caso, por exemplo, de tecnologia, há muitas empresas que oferecem, por exemplo, eu não estou a ser patrocinado, ok? Cursos da Udemy ou contas da Udemy para que as pessoas, ou de outras plataformas, que as pessoas possam por si fazer os cursos que quiserem, tendo sempre aquelas contas à mão e disponíveis para qualquer momento, e então podem utilizar essas contas e fazer as suas formações sempre que quiserem e o número de formações que quiserem sem qualquer problema. Outra forma que se poderia encontrar, ou solução, seria então incentivar também a criação de novas empresas dentro de várias áreas, mas nomeadamente na investigação e desenvolvimento, e aumentar então também o leque de possibilidades de empregabilidade dentro desse setor. E isso faria com que existisse uma maior competitividade entre as empresas e, claro, os níveis de salário também começavam a aumentar e a formação também, havia outra motivação para a formação, para que as pessoas continuassem a formar-se, dada a competitividade e a capacidade que as empresas iriam procurar nos seus funcionários. E, claro, outra grande medida seria também pelas políticas de trabalho, sendo uma das políticas de trabalho muito conversada a nível europeu, será sempre a média de horas trabalhadas e aumento de salários, lógico. Isso poderia incentivar realmente as pessoas a ter outra motivação e a entregar muito mais e a produzir muito mais do que produzimos atualmente. E aqui, em jeito de conclusão do vídeo, eu acho que, sinceramente, uma opinião muito própria, realmente o impacto que nós temos a ter socialmente neste momento, inflação, aumento dos preços das casas, salários cada vez mais baixos, poucas ajudas, realmente podem ser um grande motivo para a produtividade mais baixa, cada vez mais baixa em Portugal. As pessoas cada vez tentam trabalhar menos, mas há outras políticas que estão a entrar em vigor, tanto na Europa como fora, podem trazer alguns benefícios. Eu vou falar sobre elas no outro vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que estes dados e esta conversa tenha sido enriquecedora e gostava também de saber a vossa opinião nos comentários. Falem nos comentários, digam-me o que é que acham, outras medidas que possam surgir, que possam aumentar a capacidade de produção do nosso país e das pessoas que cá trabalham. E pronto, eu despeço-me e fico por aqui, espero que tenham gostado e já sabem, se acharam este conteúdo interessante, eu vou trazer muitos mais sobre produtividade, tecnologia e outras coisas, sempre ligadas à mesma coisa, desenvolvimento pessoal também. Inscrevam-se no canal, convido-vos a isso e podem também seguir nas redes sociais em Esteves Live no Instagram, Esteves Live na Twitch e também podem acompanhar o podcast do Esteves aqui no YouTube e no Spotify. Convido-vos a isso e já sabem, fica até à próxima, conto com vocês no próximo vídeo. Fui!